Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Um bom dia para você. Se você está assistindo a reapresentação à tarde, uma boa tarde. Hora Geral. Quer ligar, quer participar? 3041-6777. 3041-6777. Sabe quem está chegando agora? Fabiano Fará para falar de esporte. Tudo bem, Fabiano? Bom dia. Tudo bom, Douglas? Bom dia. Tudo na paz. Fabiano, como é que foi a rodada de ontem? Para quem chegou tarde em casa e não pegou o resultado dos clássicos de ontem, domingo. Olha, a rodada foi ruim para os paulistas, pelo menos para Santos e Corinthians. O São Paulo se deu bem. O Corinthians, jogando no Pacaembu ontem, acabou perdendo para o Goiás por 2-1. Pacaembu com quase 30 mil espectadores, mais vaias para o técnico Tite, para jogadores como o Ibson, passou pelo Flamengo, pelo Santos. O Alexandre Pato não foi bem, apesar do gol que marcou. O Goiás venceu 2-1 o Corinthians. O Corinthians estaciona entre o 6º e o 7º lugar do Campeonato Brasileiro. Vai preocupando o torcedor, até porque o técnico Tite, mais uma vez, reafirmou, Douglas, que o Corinthians tem sim condições de chegar à Libertadores. O problema é que, dos últimos 12 pontos disputados, conquistou 1. E num campeonato longo, você sabe que 11 vão fazer muita falta na frente. Com relação ao São Paulo, você acha que o fato do novo técnico oxigenou o time? Será que eles resolveram jogar? Conhece aquela história do no lugar certo, no momento certo? Na hora certa. Caiu como uma luva o Muricy Ramalho para o São Paulo. E eu explico por quê. O Muricy é um técnico que vai conquistar pontos. Naturalmente, apesar do estilo de jogo que ele tenha empregado nos clubes onde passou, inclusive no próprio São Paulo, que é um estilo que eles chamam de Muricy Ball, bola na área, um time mais fechado, mais precavido. No São Paulo é o que precisava para o momento. Tanto é que o Muricy estreou com vitória e ontem no Rio de Janeiro, foi ao Rio de Janeiro e o São Paulo venceu por 2-0 o Vasco da Gama, a equipe do Dorival Júnior. Excelente técnico, a equipe do Vasco está bem montadinha. São Paulo foi e venceu com gols do Rodrigo Caio e do Antônio Carlos, 2 garotos que o Muricy colocou para jogar. Ele era muito criticado no Santos porque não colocava a molecada para jogar. No São Paulo fez isso por necessidade e vem dando certo. São Paulo, pela primeira vez, sai da zona de rebaixamento. Quer dizer, depois de uma sequência de 10, 12 rodadas, na parte de baixo da tabela, o São Paulo consegue respirar. E o Santos? O nosso Santos Futebol Clube? O Santos, Douglas, nós até temos os gols, mas perdeu uma invencibilidade de mais de um ano jogando na Vila Belmiro. Você tem aí Temos os gols, você acompanha. Essa é o primeiro gol do Botafogo. Jogada do Júlio César, lateral pela esquerda. Cruzamento, Rafael Marques. A queima-roupa bateu, o Aranha defendeu, mas o Elias completou embaixo da trave. Já no segundo tempo, o Yuri, revelação do Botafogo, cruzou e o Elias, mais uma vez, de cabeça, antecipando o Edu Dracena, embarcando Botafogo 2, Santos 0 na Vila Belmiro. Santos foi bem no primeiro tempo, apesar de ter levado o gol. No segundo tempo, o Santos acabou vacilando. Ao cruzamento do Yuri, na primeira trave, o Elias marcou. Santos ainda descontou aos 35 do segundo tempo, jogada do Cicinho, que a torcida pegou no pé, rolou para o Cícero, um golaço de pé esquerdo, foi o 7º do Cícero no Campeonato Brasileiro. Santos que agora volta a jogar contra o Grêmio, pegou o Botafogo. No meio de semana, né? Quarta-feira, 7h30 da noite, em Porto Alegre. Aí domingo o Santos volta a jogar em casa. O problema é que o Santos pega mais um adversário que está na parte de cima da tabela. O Santos perdeu a oportunidade, Douglas, de chegar à 6ª colocação, ficou na 9ª. Agora essa derrota. Porque é um concorrente direto à vaga na Libertadores. Com o Grêmio, que perdeu, é verdade, no final de semana para o Atlético Mineiro, 1-0 em casa, a situação vai ser bem diferente. Então, acho que hoje o Esporte por Esporte vai ter pouco assunto. Você já falou tudo hoje. Não, vai ter bastante coisa. Vai ter. Deixou um pouquinho para a noite. Deixamos um pouquinho para a noite, até porque o técnico Claudinei Oliveira, que vinha bem no comando do Santos, ontem fez algumas alterações que não surtiram efeito. E também foi muito questionado pela torcida. Então a pauta do Esporte por Esporte à noite vai ser essa. Você acabou de revelar. Então tá bom. Obrigado, meu amigo Fabiano Fará. Esse é o Hora Geral. A gente traz vários assuntos, traz também o esporte, por que não? Tudo isso para deixar você bem informado. 3041-6777. Esse é o telefone que você pode manter contato, pode participar. A nossa ideia é estar levando a informação para você e falando de todas as nossas 9 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. E o assunto de hoje é um assunto importante. Por que importante? Porque eu tenho a certeza que a gente sempre tem algumas dúvidas com relação à saúde, né? E eu vou começar a semana de hoje falando sobre o trabalho de fisioterapia, que não é só para a recuperação de lesões, como muitos de nós imaginamos.
O profissional da área é o mais adequado, por exemplo, para fazer massagens com fins estéticos e também para orientar atividades mais elaboradas como Pilates e RPG. A fisioterapeuta Fernanda Baquedano vem hoje ao Hora Geral para falar sobre esse e outros assuntos. Acertei, Fernanda? Bom dia. Bom dia. Tudo Prazer bem? recebê-la aqui. Prazer é meu. A gente lembra de fisioterapia, é o seguinte, quebrei o pé, torci o tornozelo, tenho que fazer fisioterapia. É só para isso que serve a fisioterapia? Não. Na verdade, a gente pode usar a fisioterapia como prevenção de lesão, à medida que a gente trabalha os alongamentos, o fortalecimento do corpo. Com o Pilates, a gente trabalha de uma maneira mais dinâmica, né? Então, ele serve basicamente para aumentar a força muscular, certo, melhorar o alongamento. A gente combina no Pilates a respiração com a ativação do core abdominal, que também é a combinação de alguns músculos posturais, mas a execução do movimento que o profissional pede para o aluno. Para que o nosso telespectador, acredito que a maioria saiba, o Pilates não é aquele exercício que você fica em cima, parece de uma bola enorme, é isso ou não? A gente pode trabalhar tanto no solo quanto nos aparelhos, né? No solo a gente tem a bola, o ringue, que é um anel para trabalhar força estática, né? Certo. A gente faz uma força concentrada. Nos aparelhos a gente tem as molas, a execução com mola, mas basicamente a gente usa o peso do próprio corpo. E o Pilates é mais recomendado para as pessoas adultas, jovens, idosas? Não tem muita contraindicação, não. A gente pode adaptar até para gestante. Agora, além o que a gente lembra também da fisioterapia é justamente uma maneira da gente poder fazer um tipo de massagem em certas partes do corpo que você esteja com dor ou que você sofreu uma lesão. Essa fisioterapia, ela só é feita através, vamos supor, de massagens, de pomadas, de algum tipo de medicamento ou através da atividade física também? A gente consegue fazer até drenagem linfática com atividade física, à medida que você melhora a circulação sanguínea. O fisioterapeuta também faz a drenagem linfática? Faz. Eu realizo várias massagens no meu consultório, né? Drenagem linfática convencional, a massagem modeladora, que também aumenta o sistema circulatório, massagem para gestante, dá para fazer bastante coisa dentro da fisioterapia. A drenagem linfática, a ideia dela é justamente melhorar a circulação. Levar toxinas. Mais nas pernas ou a drenagem linfática pode ser também nos braços? Drenagem linfática, a gente costuma dizer que ela é o todo. A gente trabalha o corpo inteiro, porque nós temos várias linfas pelo corpo todo. Melhora tanto o cansaço das pernas quanto o seu estado geral. E a drenagem linfática, por exemplo, através da drenagem linfática nós podemos perder peso? Sim. Porque as pessoas pensam que a fisioterapia é só para voltar a andar melhor. Agora não estou sentindo nada, estou bem, fiz uma fisioterapia, mas não. Não, a gente tem mil coisas dentro da fisioterapia que a gente pode fazer. A drenagem linfática ajuda a perder peso, porque, de novo eu te falo, a gente consegue diminuir toxinas, eliminar retenção hídrica, é bem legal. E mais para as pessoas idosas, nesse caso, ou também não? Não, também não. É indicado para todas as idades. Eu te faço a pergunta porque a gente tem uma população grande de idosos aqui na cidade. Para idoso, eu gosto de trabalhar a atividade física do Pilates ou do RPG, porque a gente melhora a postura, diminui aquelas dores musculares, dores da coluna, dor lombar. Por exemplo, Fernanda, existe uma notícia semana passada de uma moradora que acionou, inclusive, vai acionar até a prefeitura, porque ela tomou um tombo na calçada. Por que será que as pessoas mais idosas tomam mais tombos do que as pessoas adultas? Será porque é difícil da locomoção, não pisam direito, não andam direito, apesar das irregularidades das calçadas que a gente sabe, né? Mas o que será? Às vezes a pessoa está cansada, ela quase nem anda, ela arrasta os pés. A gente vai perdendo força muscular, né, ao longo dos anos. A atividade física ela é justamente para isso. A força muscular, quando eu digo força muscular, a gente não precisa ser necessariamente forte para alguma atividade específica, mas o mínimo para a gente conseguir se deslocar sem se machucar. Isso é manutenção de força, de alongamento. A gente vai perdendo alongamento ao longo dos anos.
E vai dificultando até na locomoção. Por isso que o idoso cai mais do que o jovem. Por exemplo, o idoso que não gosta de uma atividade física, ele pode passar por sessões de fisioterapia para tentar melhorar os seus movimentos, se está com a musculatura melhor, ter um melhor resultado? Pode sim. A gente trabalha de uma maneira individual, eu trabalho no individual justamente por isso. Porque às vezes a pessoa não gosta de atividade física e eu não vou propor para ela uma ginástica. É uma atividade baseada na necessidade dela. Né? Fortalecer aquele grupo muscular que está enfraquecido nela, alongar uma musculatura que está tensionada e que está comprometendo a postura, o deslocamento. As pessoas, principalmente as mais idosas, que têm problema de artrite, artrose, essas pessoas que têm esse tipo de eu não diria que doença, problemas nas juntas, articulações, a fisioterapia chega a dar um resultado 100% ou só acaba diminuindo o problema das pessoas que têm dificuldade para andar? Olha, eu tenho alguns casos de pessoas que se recuperaram 100%. Tá? Dessas lesões. E levaria muitas sessões de fisioterapia ou não? Não, então, porque é individual, a gente consegue atacar direto no problema. Então não demora muito para se recuperar. Mesmo uma pessoa com idade, uma pessoa com 70, 80 anos? Mesmo uma pessoa com idade. Porque o que eu sinto, às vezes, as pessoas... Deixa, assim tá bom, já me acostumei. E as pessoas acabam não aproveitando esse avanço também da medicina, da fisioterapia. Sim. Porque você tem aí várias atividades que podem minimizar esse tipo de problema. Eu tenho uma paciente de 90 anos, que qualquer intervenção que a gente faça numa pessoa de idade dá muita diferença. Qualquer estímulo que você dê para o corpo, para quem não tem estímulo nenhum, diferente de trabalhar com um atleta, quando a gente pega uma pessoa treinada, a atividade para ela tem que ser mais intensa. Mas uma pessoa que tem idade, que não faz nenhuma atividade física, qualquer intervenção dá muita diferença. Esse teu exemplo dessa pessoa de 90 anos, que tipo de problema que ela tinha? Ela sofreu uma queda e, lógico, com 90 anos tinha um problema de artrose, de fraqueza muscular, e aí tomou um tombo, não chegou a quebrar fêmur, geralmente idoso quebra muito fêmur, né? Mas ela não quebrou nada, mas ficou acamada. E o fato da pessoa ficar acamada, ela perde mais força muscular do que a gente que se desloca, que anda. E aí eu não conseguia, a filha não conseguia nem trocar a fralda dela, porque ela não tinha força nem para elevar o quadril. E aí eu fui lá, conversei com ela, estimulei, fui melhorando força, fazendo uma atividade passiva, depois consegui que ela se movimentasse sozinha, já consegue ficar sentadinha sozinha. Que bom. E você falou que perde massa muscular e também perde até o estímulo da vida. Imagina uma pessoa o dia inteiro na cama, encostada. Ela não vai ter nunca... Dificulta a respiração. Exato. Outras milhões de coisas que são envolvidas com o movimento, né? Tem pergunta chegando. O Jonas Fernandes de Cubatão. Existe fisioterapia ou massagem para perder barriga? Essa é a preocupação de todo mundo. Verão chegando, né? Não, a gente tem a massagem modeladora e... Na verdade, é uma massagem para o corpo inteiro, mas que eu consigo trabalhar mais específico nas áreas críticas, né? No caso, no caso dele, o abdômen. Massagem manual. A gente também pode usar ultrassom, que serve para quebrar moléculas de gordura, mas basicamente a mão trabalha melhor nisso. Tudo isso também tem que ter um certo regramento, né? Uma boa alimentação, sim, um mínimo de atividade física. Exatamente. Que não adianta. Gestão de água. Exato. Isso é fundamental. A gente sempre ouve, né? Tomar de 1 a 2 litros de água por dia. A água, de fato, ajuda? Ajuda até para me auxiliar no meu trabalho com a retenção hídrica. A gente consegue eliminar a toxina, eliminar líquido através da massagem, associado a uma boa alimentação e a ingestão de água. Tá certo. Bom, perguntas pelo 3041-6777. A gente estava falando agora, por exemplo, da chegada do verão. Né? E é a principal estação que as pessoas querem se sentir bem. E a gente vê mais, é melhor eu procurar uma academia ou uma nutricionista do que uma fisioterapeuta. Por quê? As pessoas não dão ênfase a isso, né? Como você disse, Douglas, a gente tem que ter a junção das técnicas. Uma boa alimentação, então procurar um nutricionista pode ser bacana. Eu até tenho uma nutricionista que trabalha comigo lá no consultório. Procurar atividade física, seja ela na academia ou dessa maneira que eu trabalho, individualizada.
para trabalhar um pouco de força muscular, um pouco de boa postura, porque a boa postura também tem a ver com a estética, né? Exato. E procurar o fisioterapeuta para fazer uma massagem, uma atividade específica, melhorar a postura. Fernanda, tem uma pergunta aqui da sua xará, cadê? A Fernanda Pádua, de São Vicente. O uso de cinta auxilia na perda de medidas? Auxilia. Na verdade, a cinta ela só é um complemento do trabalho que a gente faz. Auxilia à medida que você promove drenagem linfática, né? Mas só a cinta não vai adiantar. Não vai, exato. A Tatiana Fernandes de Cubatão, por que o Pilates é utilizado para treinamento e recuperação de atletas de diversas modalidades? E é melhor Pilates individual ou em grupo? Essa é a minha maior briga. Existe em grupo? Pilates Existe Pilates em grupo. Mas assim, como o Pilates trabalha em regiões específicas, o que acontece? O paciente chega lá, eu faço uma avaliação postural e eu percebo que ele tem uma deficiência de tal grupo muscular que outro paciente não tem. Eu não consigo trabalhar bem em grupo. Então, respondendo a pergunta dela, é melhor o Pilates individual. Para que daí o tratamento individualizado... Ele consegue ser mais eficiente. Então, eu consigo, em um menor tempo, ter uma ação melhor. Né? Tá, e ele porque ela perguntou com relação aos atletas, Isso. de novo com relação àquilo que a gente falou. Melhora da força muscular, do alongamento, da respiração, da concentração. Então, no atleta também é bastante indicado. A fisioterapia, qual outra indicação que o nosso público telespectador desconhece e você, como profissional, pode esclarecer para os nossos telespectadores? Eu costumo trabalhar com o RPG, que é a Reeducação Postural Global. Igual o Pilates, só que a gente trabalha de uma maneira mais estática. E eu costumo mesclar isso no meu atendimento. Então, enquanto o Pilates é dinâmico, existem os exercícios na bola, nos aparelhos, o RPG trabalha com posturas específicas. O paciente, então, fica numa postura, por exemplo, deitada, e eu trabalho as correções posturais ali. Tracionando, conversando, indicando, respira, vamos lá, baixa um pouquinho as costelas, cresce um pouquinho a cabeça. Por exemplo, eu fico o programa todo em pé. Eu precisaria de um exercício antes ou durante a semana para que eu tenha uma postura correta e não ficar apresentando assim, né? Com certeza. Bom dia, dá a impressão que eu estou cansado, né? Com certeza. O dia inteiro de pé a gente trabalha com a ação da gravidade, né? Então as vértebras vão se achatando, o corpo vai ficando um pouco mais rígido. No RPG ou no Pilates a gente trabalha com o distanciamento dessas vértebras, alongando, tirando as tensões musculares. Aí seria o mais indicado o RPG. O RPG e o Pilates são técnicas bem parecidas. É que quando o pessoal conheceu o Pilates, esqueceu um pouquinho do RPG. Mas não dá para deixar de dizer a importância do RPG. E quanto tempo a gente tem um resultado através do RPG ou Pilates? Olha, isso é muito relativo, é de pessoa para pessoa. Mas eu tenho um paciente que com 2, 3 sessões já sente diferença. Nossa, parece que eu estou mais alto. Parece que eu estou mais esticadinho. Recentemente eu vi uma entrevista, achei até interessante, eu não me lembro o nome do exercício, ou seja, mas eram atividades que eram feitas em academia de movimentos que dificilmente nós passamos a fazer. Como nós éramos crianças, a gente brincava de uma outra forma. Sim. Você brincava de ficar no chão, de cambalhota, carrinho de rolemã, entendeu? Ou seja, tinha uma interatividade maior com os brinquedos. Hoje não. Hoje você fica sentado, você fica o dia inteiro ali no computador, né? Parece que você tá vidrado, né? De só ficar no computador. E isso faz com que nós deixemos de praticar, de exercitar o nosso corpo. O Pilates RPG vem justamente para ocupar espaço ou alguma outra atividade? Com certeza. Você poderia comentar com a gente? O Pilates já é a combinação de algumas técnicas, né? A gente pode citar yoga, o Rolfing, tem alguns métodos que trabalham dessa maneira do corpo como um todo, resgatando movimentos que a gente já não tem mais hoje em dia. Você lembrou bem, quando a gente é criança, a gente faz muita cambalhota. Nossa! No Pilates a gente trabalha com o enrolamento da coluna, na yoga também a gente tem esse movimento. Pulava um muro, subia no pé de goiaba ou de carambola, pelo menos eu fiz isso, né? Verdade. Ou seja, era uma atividade maior. Hoje não, a gente vê as crianças aí colocadas ou na sala de aula, ou dentro de casa, ou com o telefone. Fico imaginando daqui a um tempo, né? A gente até fala disso, né? Outro dia eu estava até conversando isso com uma paciente minha gestante. Eu também trabalho com gestantes, né? E hoje em dia o índice de parto normal ele é muito menor,
porque as mulheres não têm mais o hábito de se movimentar, de agachar, de trabalhar de cócoras. Antigamente, as mulheres ficavam muito nessa posição que favorece o parto normal. Né? Essa vida corrida que a gente leva não nos possibilita isso. Bom, tem mais perguntas. Nós estamos conversando com a Fernanda Baquedano, fisioterapeuta. O João Camargo de Itaém, é possível diminuir o esporão com fisioterapia? É possível? Sim, A gente tem lá... Esporão é no calcanhar, não é? Isso. A gente tem várias técnicas, né? A gente pode começar com uma fisioterapia analgésica, com o uso da eletroterapia, ultrassom, TNS, alongamento, porque o esporão acontece pela falta de alongamento da fibra daquele tendão do calcâneo e uma sobrecarga. Então, perder um pouquinho de peso, fazer uma atividade física, alongar bastante. A fisioterapia dentro d'água também existe ou não? Existe, Aquática? fisioterapia, bacana. Bem legal. Você A diminui, hidroginástica, você por diminui a ação o da impacto gravidade, também, né? O efeito da ação da gravidade. O Fábio Corrêa de Praia Grande, qual a lesão mais difícil de curar? Joelho ou tornozelo? Olha, Nossa, joelho. eu não sei te dizer assim se tem uma lesão mais difícil de curar. Vai depender de cada um, né? Do grau da lesão, da extensão, do organismo. E também do acompanhamento, né? Porque profissional é você, mas às vezes a pessoa tem uma lesão, aí ela tem ela tem umas sessões de fisioterapia, ela tem um medicamento, ela tem uma massagem. Eu acho que isso acaba dando uma certa rapidez para uma melhora de uma condição física. Vai depender do empenho que você tem para com o tratamento, né? Seja de joelho, de tornozelo, de ombro. Se a gente conseguir trabalhar bem em cima daquela articulação, a recuperação é bem rápida. Tem mais perguntas aqui. O Uriel, ele faz a seguinte pergunta, meu amigo Uriel Vilas Boas, um abraço, Uriel. Qual o melhor horário para se fazer exercício? E quantas vezes por semana? Olha, com relação ao horário, o horário que o seu corpo se adaptar melhor. Ou se não, o horário que der. O horário que der. Hoje em dia é o horário que der. Mas eu sempre digo isso, para a gente ter algum benefício com a atividade física, a gente precisa praticar pelo menos 2 vezes por semana. De 2 a 3. Se puder fazer 3, melhor. E nós temos alternativas, né, Fernando? Por exemplo, a pessoa que não tem tempo, que ela vai trabalhar de ônibus, que ela desça uns 2, 3 pontos antes e vai a pé. Se ela mora no 5º andar, que ela suba de escada. Bem entendeu? lembrado. Porque se movimentar. A atividade física está no dia a dia, né? No dia a dia. E a gente tem, por exemplo, hoje você tem carro automático, que tem vidro elétrico, controle remoto, e controle remoto, elevador. Então você praticamente não se movimenta. Então isso tudo acaba tendo um reflexo, né? Você corre o dia inteiro, aí chega em casa à tarde, agora eu vou jantar e vou almoçar que eu não tive tempo. Aí depois vai deitar. Alimentação, né? As pessoas que tomam café da manhã e depois só vão almoçar 3 horas da tarde e não dá. Alimentação de 3 em 3 horas, uma atividade física aí. Seja na academia, seja voltando do trabalho, descer um ponto antes e andar um pouquinho mais, seja dessa maneira no consultório. Outra preocupação também, a gente observa que os idosos, eles tomam muito pouco líquido e parece que, justamente na idade que eles têm, os idosos, é a necessidade de tomar mais água. Por que eles não têm essa vontade, não despertam essa cultura de tomar água? Então, o idoso desidrata muito fácil, né? Não sei necessariamente por que eles não têm tanta vontade de tomar líquido, mas seria a idade mais que precisa mais. E é bom falar que o líquido certo é a água e não o refrigerante e dependendo não o suco, água, né? De preferência a água. Tem um poder de hidratação maior, né? O Carlos Alberto Mongaguá ligou no 3041-6777, está fazendo a seguinte pergunta. Existem muitos fisioterapeutas trabalhando em UTIs. Qual a importância e qual o trabalho é desempenhado em casos extremos? Eu também trabalho numa UTI, né? Eu trabalho num hospital em São Vicente. Qual hospital? No CREI. CREI. A importância do fisioterapeuta na UTI, eu digo que o fisioterapeuta talvez seja o mais importante, né? O médico e o fisioterapeuta. A gente trabalha com ventilação mecânica, né? Com suporte de oxigênio para um paciente em coma, paciente que não respira sozinho, de uma maneira bem geral, assim, para as pessoas entenderem, Então, né? existem vários fisioterapeutas, por exemplo, no CREI, como você falou?
existem alguns, né? A gente trabalha por plantão, então um fica de manhã, outro à tarde, para a UTI inteira, fazendo esse suporte ventilatório nos pacientes. Interessante. Seja de maneira invasiva, né, pela intubação, ou não. Mas é importantíssimo. Mais perguntas chegando no 3041-6777. Alexandre Lopes, ele é aqui de Santos. Como ficou a controvérsia sobre a proibição da prescrição de remédios através de fisioterapeutas? Ou seja, pelo que eu entendi, o fisioterapeuta ele pode prescrever um medicamento? Ele não prescreve medicamento, o médico prescreve, né? E aí a gente tem uma maneira diferente de trabalhar. O médico prescreve a medicação e eu prescrevo a fisioterapia. O que eu vou fazer combinado com aquela medicação para atingir o objetivo. Então, na sua clínica, você trabalha com algum médico ou a sua clínica é só uma clínica de fisioterapeutas? Na minha clínica eu tenho uma nutricionista e tenho um gastro, mas eu tenho os colegas ortopedistas que me encaminham os pacientes, que não trabalham diretamente comigo, mas já confiam no meu trabalho e me encaminham o paciente. E eles nem descrevem a fisioterapia. Eles só encaminham para a fisioterapia e eu escolho o método. Tá certo. Bom, você já está há um bom tempo como fisioterapeuta. Qual foi o caso mais difícil que você pegou de uma lesão ou, de repente, de alguma outra dificuldade de locomoção que a pessoa teve ou de um atropelamento que você pudesse citar para nós aqui? Olha, eu tenho alguns casos legais. Eu tenho alguns pacientes com bastante desequilíbrio muscular, com bastante alteração postural. Hoje em dia, acho que quase todo mundo tem escoliose. Então, a diferença de uma perna para outra, grande, a gente conseguir diminuir esse impacto. Eu tive uma paciente que há pouco tempo atrás teve uma dengue devastadora, que gerou outras complicações nela e ela ficou completamente acamada. E a gente conseguiu há pouco tempo restabelecer função de marcha, voltou a andar. E quando tem um resultado positivo Pós-operatório de joelho, até amigo meu, mas eu jogo bola, como é que eu vou fazer agora para voltar? Em 2 meses ele já estava correndo, chegou no médico, o médico falou, meu Deus, quem que fez isso com você? É o trabalho da fisioterapia. Excelente. Fernando, peço a sua licença um pouquinho, são 7h51, estou na linha com o Wesley dos Santos Souza, estudante. Ele, esse final de semana, foi marcado por uma história que desesperou parentes e amigos de um estudante de 15 anos da cidade do Guarujá, o Carlos Eduardo dos Santos, que foi para o Parque de Diversão em Vinhedo, que fica na região de Campinas, e na sexta com alunos da Escola Estadual Roberto Amauri Galiera. Ele não é aluno da instituição, mas foi como convidado. Ao todo, foram 320 adolescentes. Quando o grupo estava voltando já na altura de Cubatão, Dudu, como é conhecido, ligou para um amigo avisando que havia sido deixado para trás. Alguns alunos já tinham percebido a falta do amigo, mas acreditavam que ele estaria em outro ônibus de excursão, já que os grupos se misturaram na volta e a contagem dos estudantes não teria sido bem feita antes de sair do parque. 2 professores e um parente de Dudu voltaram ao interior na madrugada de sexta e de sábado para tentar encontrar o adolescente. Conseguiram apenas a notícia de que ele havia pedido carona a um caminhoneiro, mas sábado à noite ele reapareceu. E eu vou falar agora com Wesley dos Santos, que acompanhou todo esse sufoco de perto. Wesley, bom dia, Wesley. Bom dia. Wesley, o Carlos Eduardo, ele explicou para você de fato o que aconteceu e tem a ver naquilo que eu acabei de relatar, Wesley? Então, como ele estava me contando, ele foi no banheiro, ficou com outra pessoa, e nisso, quando ele estava vindo para o ônibus, teve uma confusão no meio do caminho. E ele ficou com medo e correu. E segundo ele me disse que o segurança pegou ele pensando que estava na confusão. E levou ele para a sala. Nesse tempo que ele ficou na sala, o pessoal ficou esperando, pensando que ele já estava no outro ônibus. Sim. E nessa confusão só começou a ir embora o ônibus. E quando ele saiu do parque, já não tinha mais nenhum ônibus. Aí então ele começou a ficar no desespero. Perguntou para um outro motorista, ninguém deu atenção para ele. E a moça perguntou, a gente vai ter que chamar o conselho tutelar. E ele ficou com medo, pensando que ia ser preso, alguma coisa assim. Aí ele acabou saindo do parque. O cara falou, vocês não vão poder chamar o conselho, infelizmente, vou ter que deixar ir para fora. Aí ele saiu do parque e foi pro posto. Nisso ele começou a ligar pro pessoal que estava no ônibus.
Wesley, Oi? hoje você já conversou, lógico, com o Carlos e ele está tranquilo, você sente que ele está mais aliviado do sufoco que ele passou? Tá tudo bem, ele chegou em casa, tá bem, tá saúde, tá com a mãe dele. E com relação à escola, você tem algum posicionamento? Se a direção vai se pronunciar pelo que ocorreu ou não? Então, a mãe dele está cuidando desse caso, que a mãe dele está acompanhando agora junto com a escola. Tá certo. Vamos mandar uma carta lá pro parque para ver o que ele responde. Tá bom. É a mãe dele que está cuidando agora desse caso. Depois a gente vai volta ainda essa semana com esse assunto. Wesley, um abraço para você, manda um abraço especial pro Carlos Eduardo, obrigado pela participação, tá? Obrigado. 7h54, estamos chegando no finalzinho do Hora Geral. E a Fernanda, além de fisioterapeuta, ela é cantora, é isso? Nós combinamos que você vai terminar a sua participação com uma canção. Ai, que sacanagem. Tô brincando, não vou fazer isso com você. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que os nossos telespectadores tenham um entendimento da importância da fisioterapia e de procurar, de consultar um fisioterapeuta, né? E poder ter uma qualidade melhor de vida. Obrigado pela sua participação, tá bom? Estaremos de volta amanhã a partir das 7 com mais uma edição do Hora Geral. A Fernanda continua aqui com a gente. Deixa eu mandar um abraço especial ao meu grande amigo Jorge Vieira, o Carabina. O Carabina, que está sempre acompanhando a Hora Geral. Carabina, um abraço para você, sua esposa Isabel, também ao Bruno Copertino, né, do Planalto Boa Vista, em São Vicente. Ele, lógico, é uma pessoa muito querida. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau, até amanhã e um abraço forte para você. Amanhã tem mais às 7. Tchau.